comunidade de estados latino-americanos e caribenhos cancelou a reunião convocada para amanhã para abordar o tema migração. Segundo o governo hondurenho, que preside temporariamente a CELAC, a reunião foi cancelada após Estados Unidos e Colômbia chegarem a um acordo sobre a deportação de imigrantes ilegais. O encontro foi convocado no domingo em caráter de urgência para abordar questões de migração, a União Latino-Americana e o meio ambiente. O anúncio foi feito após a crise diplomática provocada pela polêmica entre Donald Trump e Gustavo Petro. Para analisar essa e outras notícias internacionais, nós convidamos Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, boa tarde. Obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Conexão Record News. Isso mostra de algum ponto um certo enfraquecimento nessas relações entre os países da América Latina, professor? A gente já falava um pouco disso lá, do enfraquecimento do Mercosul, agora a CELAC também um pouco esvaziada. De fato, falta um protagonismo e um engajamento maior dos países? Nós temos, primeiro de tudo, boa tarde, Jonathan, boa tarde a todos que nos escutam, né? Você tem toda a razão, né? Você fez muito bem de lembrar a crise em torno do Mercosul, né? Ela era só um prenúncio, né? Aliás, essa crise vem aumentando. Então, para olhar essa decisão da CELAC, nós temos que olhar essa decisão de dois lados. Primeiro, no âmbito interno da América Latina, não há mais, você tem toda a razão, não há mais um porta-voz único para a América Latina, mesmo os países maiores. Se você comparar o PIB brasileiro e o PIB dos demais países, ele é muito maior, mas o Brasil não consegue protagonismo. A América Latina, principalmente com a chegada do governo Milei, provavelmente a Argentina é hoje uma contrapartida, não é econômica, uma contrapartida ideológica, acompanhada por outros governos na América Central, Paraguai, por outros governos que, de fato, não deixam falar de uma América Latina unida, mesmo nas questões relativas diretamente com os Estados Unidos. Se interno tem essa divisão, no âmbito externo, nós temos uma situação completamente diferente daquela que tínhamos com Biden, né? Ao que tudo indica, a América Latina foi escolhida para dar um recado ao mundo, né? Trump escolheu a América Latina para fazer uma demonstração de força para o mundo. Na verdade, o que aconteceu no domingo, né, foi Trump jogou uma isca e, infelizmente, o governo de Gustavo Petro não percebeu bem o momento e mordeu a isca, né? E o resultado foi o que nós vimos. Ele teve que recuar porque Trump mostrou toda a sua dureza de negociações. O resto do mundo entendeu esse processo, mas, de alguma forma, para a América Latina ficou o recado de que ele é a região mais frágil e mais fácil para que Trump fale de um modo muito duro. Essa relação tem que ser notada. Então, nós estamos num momento de fragilidade de união interna e um momento de fragilidade também na anteposição, que é histórica, com o poder maior dos Estados Unidos. E ainda sobre o tema imigração, uma pesquisa divulgada pela Reuters Ipsos mostra que quase 60% dos americanos são contra o fim da cidadania por direito dado a filhos imigrantes ilegais ou turistas. Apesar de 48% dos entrevistados apoiarem as políticas de combate à imigração ilegal do governo, 59% se mostraram contrários à ordem que põe fim à cidadania por direito. Essa foi uma das primeiras medidas assinadas por Donald Trump ao assumir o cargo. A ordem determinava que agências federais parassem de conceder cidadania norte-americana para crianças nascidas nos Estados Unidos, mas que sejam filhas de pais em situação irregular ou turistas. A medida foi duramente criticada por estados democratas e acabou suspensa temporariamente. Acho que é uma pesquisa que serve aí para o governo de Trump ter uma ideia também, um termômetro, não é, professor, das medidas que estão sendo adotadas e de que forma isso é recebido pelos americanos. Essa menção para essa pesquisa da Ipsos, né, da Reuters Ipsos, é importante, sabe por quê? Porque, de alguma forma, ela mostra que mesmo o americano que apoia Trump tem uma referência na Constituição. Esse é o ponto, sabe, Jonathan?
Se você olhar, por exemplo, eles são favoráveis a medidas duras, 48% a medida dura com imigrantes, mas quase 60% diz, olha, peraí, quando for para desrespeitar a Constituição, nós não vamos, não. Por que isso? Porque a 14ª emenda da Constituição americana, que é uma emenda que tem mais de 150 anos, diz o seguinte: qualquer ser humano nascido nos Estados Unidos é americano e morador daquele estado, em respeito à Constituição. Então, ele obedece a duas leis. Ele é americano obedecendo a lei federal e, morando naquele estado, obedece à lei daquele estado. Isso, para eles, é uma cláusula pétrea. Isso, para o americano médio, mesmo republicano, mesmo trumpista, é algo que ele respeita com muito cuidado, porque é uma regra constitucional. Para derrubar essa regra constitucional, seriam necessários 60% dos votos no Congresso, tanto no Senado como na Câmara. Trump não tem esse número. Então, de alguma forma, é muito claro que esse passo não será dado. Isto não quer dizer que, na média do eleitor trumpista, do eleitor republicano, ele não apoie o discurso contra a imigração, o discurso de força nas fronteiras, o discurso de punição ao imigrante ilegal. Ele apoia deportar o imigrante ilegal, tudo isso. Outra coisa bem diferente é desrespeitar a Constituição. São coisas que para o americano médio tem sentido. Pois é, outra notícia agora para o senhor analisar é que a Justiça dos Estados Unidos suspendeu a decisão de Donald Trump de congelar bilhões de dólares em ajuda pública. Na segunda-feira, a Casa Branca divulgou um comunicado pedindo aos departamentos e agências federais que congelassem alguns gastos em assistência para que fossem revisados. Segundo o governo, o congelamento era direcionado a decretos executivos que abordam questões como imigração, clima, energia, ajuda externa e iniciativas de diversidade. O juiz federal responsável pelo caso em Washington suspendeu o decreto até 3 de fevereiro. Senadores democratas alegam que a medida colocava cidadãos de baixa renda em risco. O professor Trump agora tem que enfrentar essas decisões judiciais que podem se tornar uma pedra no caminho dele. É mais ou menos, sabe, Jonathan, quando a gente olha para essa decisão, ela não é muito distante da decisão anterior, sabe? Porque se no primeiro caso a justiça deliberadamente diz, olha, tem que obedecer à Constituição, nesse segundo caso, no caso dessa generalizado corte de verbas, porque era disso que se tratava, ou pelo menos assim foi entendido por todos, né? A justiça diz, olha, peraí, uma parte considerável dessas verbas não é decisão do Executivo, é decisão do Congresso. Só o Congresso pode retirar essas verbas. Foi aí que a Justiça mandou parar, né? A gente precisa entender que a Justiça obedeceu às regras institucionais, às regras legais, ao procedimento absolutamente constitucional. E essas regras, algumas verbas, por exemplo, verbas para energia, verbas para programas de diversidade, são verbas de ação do Estado. Olha, tinha situações nesses cortes que eram absurdas, eram salários de médicos, Medicaid, eram verbas para a manutenção de tráfego nas estradas. Isso é impossível, era uma medida atabalhoada. Ela seria improvável de ser executada. O que a Justiça deu foi uma semana para que o Executivo americano separasse as coisas. Aquilo que for decisão do Executivo, sem nenhum problema. O Trump faz a decisão que quiser. Aquilo que for decisão do Congresso, só quem pode revogar essa medida é o Congresso. Daí essa separação. Até isso acontecer, o juiz definiu esse prazo da próxima segunda-feira, que é 3 de fevereiro, como um período para que o governo do Trump se adaptasse às normas legais. Professor, rapidamente eu quero que o senhor analise uma entrevista. Nosso tempo aqui é curto, o relógio vai contra a gente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para uma reunião na Casa Branca. Segundo o gabinete de Netanyahu, o encontro dos líderes está marcado para terça-feira da semana que vem. O premier é o primeiro líder estrangeiro a receber o convite desde que Trump assumiu o cargo. Entre os principais assuntos discutidos estão a libertação dos reféns que estão em Gaza
e detalhes do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Nos últimos dias, Trump chamou a atenção da imprensa internacional ao sugerir que os palestinos de Gaza poderiam ser refugiados em 2 países do Oriente Médio, o Egito e a Jordânia, durante a reconstrução do território. Professor, isso mostra realmente que a relação entre Israel e os Estados Unidos continuam fortalecidas e que os Estados Unidos, acredito, vão continuar sendo parceiros mesmo nesse momento de cessar-fogo na faixa de Gaza. Não há dúvida, Jonathan, né? Primeira coisa que a gente precisa ter quando olhamos para o quadro do Oriente Médio é o compromisso. A frase não é minha, é do Biden. Inabalável dos americanos com Israel. Isso é indiscutível, né? Israel não será deixada de lado, não será de nenhuma forma qualquer crise com Israel, porque não acontecerá, né? Os Estados Unidos continuarão apoiando fortemente Israel e o seu direito de defesa. Isso é indiscutível. Outra situação é o processo de Gaza. Trump está diretamente interessado em ter o processo de Gaza como um grande sucesso internacional seu, daí a visita. Trump quer esse cessar-fogo para ser um cessar-fogo que ele possa chamar de seu e não de Biden. Ele tem uma disputa política clara nesse processo. Ele tem uma disputa de mostrar ao mundo, daí a convite de Netanyahu, que foi ele o executor disso. Tem uma razão de ser também esse convite. As forças mais tradicionais em Israel, as forças mais ultra-ortodoxas, a extrema-direita israelense é absolutamente contrária até mesmo a esse cessar-fogo. Netanyahu teve que ter um forte apoio de Trump e do seu emissário, Steve Witkoff, para segurar esses ministros. Mesmo assim, 7 deles saíram do ministério. Principalmente os 2 ministros da Segurança Nacional e de Finanças fizeram ameaças fortes, o que reduziu o número de deputados de Netanyahu no Congresso. O que é que isso quer dizer? O governo de Netanyahu pode cair. É este o apoio de Trump. Trump chama Netanyahu para mantê-lo, de alguma forma, tanto no governo, como mantê-lo como um adepto desse cessar-fogo. Não nos enganemos, a primeira fase desse cessar-fogo é a mais fácil, que é a fase de você negociar os reféns por prisioneiros palestinos. A segunda fase é que fica muito difícil para os ultra-ortodoxos. O que quer dizer isso? Quando chegar na segunda fase, o exército de Israel tem que sair de Gaza. Aí é que está o ponto. Netanyahu vai, com toda certeza, ter sido chamado para se convencer que não há outro caminho. Daí a oferta que é irrealizável, Jonathan. Imagine você se Jordânia ou Egito vão receber 1,5 milhão de palestinos. E depois? Eles nunca voltam. Como é que ficam? Eles já conhecem o problema acontecido no Líbano. O Líbano recebeu os palestinos e eles se transformaram em um Estado dentro do Estado libanês. Nem o Egito nem a Jordânia vão querer isso. Então, é nesse contexto que a gente precisa entender a visita de Netanyahu. É uma pressão, é um agrado e é uma pressão ao mesmo tempo para que Netanyahu mantenha a segunda fase do acordo, que é a fase de retirar os soldados e contenha a sua base mais radical dentro de Israel. Professor Leonardo Trevisan, sempre muito bom ouvir sua análise. Espero que a gente volte a conversar em breve aqui na Record News. Boa tarde para o senhor. Eu é que agradeço mais uma vez o gentil convite e a boa conversa, Jonathan. Isso é o que é o mais importante. Com certeza. Boa tarde a todos. Boa tarde.